Bom, pessoal, vimos então boa parte da genética já, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre as mutações. O que são mutações? Mutações são alterações no material genético. Então, quando a gente tem algum tipo de alteração no DNA, isso vai influenciar na composição do organismo, né, dos indivíduos. As mutações podem ser desde o nível molecular até um nível um pouco maior, até um nível até uma mutação estrutural, tá? Então, mutações são alterações que vão ocorrer no material genético. A grande maioria das mutações vão ser maléficas para o organismo, tá? Algumas mutações podem ser benéficas, mas a grande maioria é maléfica. Vamos começar falando das mutações, lá as menores mutações possíveis até as maiores alterações, tá? Então, a primeira mutação é uma mutação que a gente já viu lá no DNA, que são as mutações gênicas. As mutações gênicas são alterações nos nucleotídeos de um DNA. Então, são alterações nos nucleotídeos, ou seja, o que vai influenciar mesmo é a mutação na mudança da base nitrogenada, da sequência de nucleotídeos do DNA, tá? Então, as mutações gênicas, eu vou mudar o gene, eu vou mudar uma base nitrogenada e isso vai trazer consequências para o indivíduo. Então, são alterações nos nucleotídeos, lá nas bases nitrogenadas do DNA. Como que isso acontece? Só para lembrar, né? Lembra lá que o DNA... ele tem uma sequência de nucleotídeos. Vou colocar uma sequência aqui. Vou colocar TAC, AAA. Essa sequência curtinha. Lembra que tem mais nucleotídeo para cá. E eu vou colocar aqui a fita complementar, né? Então aqui, por exemplo, ATG, TTT. Então olha só. E aqui tem mais nucleotídeo para cá. Tem mais antes. Então esse aqui é o meu DNA. Então, gente... esse DNA aqui é uma sequência de nucleotídeos que a gente só representa a base nitrogenada. Por quê? Porque o grupo fosfato e a pentose, que é a desoxirribose, sempre vai ser a mesma. Então a gente só representa a base nitrogenada. Então olha só, vamos supor que o DNA sofra uma mutação aqui, ó. Então vamos supor que o DNA sofra uma mutação ali. Então olha só. Se o DNA não sofresse a mutação, como é que ficaria o RNA mensageiro? Então vamos mostrar o RNA mensageiro da fita e vamos mostrar da fita de baixo aqui, tá? Então como é que ficaria? O RNA mensageiro, com base nesse DNA, ficaria AUG, certo? Isso é a sequência sem a mutação. Tá? É a sequência normal. Agora, se a gente realizar aqui uma mutação, tá? Se a gente realizar uma mutação aqui, vamos mudar esse trecho de baixo aqui. No lugar do A, vamos colocar que a mutação mudou essa adenina, por exemplo, para uma guanina. Então, olha só, ficaria o DNA com TAC, AAG, tá? Então, nessa mutação, olha o que ia acontecer. O RNA mensageiro ia mudar, né? Então, o RNA mensageiro ficaria AUG, UUC. Então, eu vou mudar o RNA mensageiro. Pessoal, para a gente lembrar lá,
Lembra que a cada 3 nucleotídeos significa um códon, né? Aí o ribossomo analisa esse códon através da tabela do código genético e cada códon representa um aminoácido. O G é o aminoácido metionina. O U é o aminoácido fenilalanina, tá? Através da mutação aqui, ó, eu tirei de AAA para AUG, essa mutação no DNA. O RNA mensageiro fica AUG, UUC, tá? Eu só substituir aqui. Se olhar na tabela do código genético, AUG metionina, UUC é fenilalanina também, tá? Ou seja, essa mutação, essa mudança não causou mudança no aminoácido que eu inseri. Portanto, não são todas as mutações que vão ocasionar ou que vão refletir em algum problema. Por quê? Porque o código genético é degenerado, ele é redundante. Vários códons codificam o mesmo aminoácido. Mas, se eu fizer uma outra mutação aqui, vou chamar essa de mutação 1. Agora, se eu fizer uma outra mutação, eu vou pegar essa sequência do DNA aqui de baixo, TAC, AA, e agora eu vou mudar para C. Então, TAC, AAC. Quando eu faço a transcrição aqui, como é que vai ficar a transcrição dessa cadeia? O RNA mensageiro será AUG, UUG. Olha só, agora eu mudei. Quando eu mudo para UUG, eu mudei o códon, tá? Se eu mudo o códon, eu vou mudar também o aminoácido, tá? Nesse caso, eu vou mudar o aminoácido. Eu poderia mudar aqui também para T. Eu vou mudar o códon, mudo o aminoácido. Então, ó, AUG, metionina. O UG é outro aminoácido, tá? O aminoácido leucina, tá? Então, olha só, AUG, metionina, UUG, leucina. Mudei o aminoácido, mudei a estrutura primária, tá? Então, as mutações gênicas são alterações na sequência de nucleotídeos que podem alterar a estrutura primária de uma proteína. Consequentemente, altera a estrutura secundária. E quais são as causas? O que vai causar essa mudança? A gente já viu lá, né? Que as causas de uma mutação gênica podem ser mutações espontâneas, simplesmente na hora de tirar a cópia do DNA, a DNA polimerase pode errar e não corrigir. Pode ser por fatores físicos, como a radiação. Pode ser por fatores químicos, como algumas substâncias, como algumas drogas. Fatores biológicos, como os vírus. E como consequência, pode, desde não sofrer consequência nenhuma, que é o caso do código genético degenerado, ó, eu posso ter uma mutação, mas não necessariamente desencadear numa proteína diferente, ou eu posso ter simplesmente uma proteína não funcional, proteínas não funcionais, ou simplesmente posso ter só uma proteína diferente, uma variabilidade. Certo, gente? Eu posso só gerar uma proteína diferente e esse, inclusive, é o papel das mutações na evolução. A mutação gera variabilidade genética. Ela gera novas características ao meio, certo? Portanto, essa é a mutação gênica. Agora,
Trazendo um pouquinho mais, aumentando um pouco mais esse escopo de mutações, a gente pode ter as mutações cromossômicas. Nas mutações cromossômicas, eu vou mudar o DNA quando ele está na forma de cromossomo, basicamente. Então, eu não vou interferir em um nucleotídeo, eu vou interferir numa série de nucleotídeos, tá? As mutações cromossômicas podem ser de dois tipos. Vamos ver primeiro as estruturais. As mutações cromossômicas estruturais, a gente vai mexer na estrutura do cromossomo. Como o próprio nome já diz, a gente vai alterar o rearranjo dos genes no cromossomo. Então vai ser, eu vou alterar o rearranjo, ou vou fazer rearranjos novos, né? Rearranjos cromossômicos. Vou te dar um exemplo. Imagina assim, gente. Imagina que você tem um pedaço de DNA aqui, ó. Pedacinho de DNA. E aqui apresenta alguns genes, tá? Aqui tem um gene. Aqui tem outro gene. Aqui tem mais um gene. Aqui tem outro gene. Então eu vou chamar esse gene de A, esse de B, esse de C, esse de D, tá? Então olha o que pode acontecer. Durante alguns processos, eu posso perder um desses genes, tá? Por exemplo, se eu perder por algum tipo de alteração que pode ser radiação, pode ser por alguma droga ou por um vírus, e eu perder um desses genes, por exemplo, vamos supor que eu vou cortar aqui, ó, eu corto aqui e esse gene B, ele é perdido. E quando eu corto, eu posso fazer a ligação do gene A direto no gene C. Então olha como é que ficaria. Ficaria um pedaço de DNA aqui com o gene A, gene C e gene D. Ou seja, eu perdi um gene no cromossomo. Esse tipo de mutação a gente chama de deleção. Deleção é a perda de um gene no cromossomo, tá? Outro tipo de mutação que pode existir no cromossomo, usando ainda este DNA aqui como exemplo, tá? Pode acontecer o seguinte: vamos supor que na hora que eu estou tirando cópia, por exemplo, pode ser que eu tire cópia lá, o DNA está em cromossomo, ele está em cromatina, né? Aí eu tiro cópia, então eu vou ter duas partes desse cromossomo. Vamos supor que uma das cromátides perca uma parte. Essa parte pode se ligar na outra cromátide. Então o DNA, ele aumentaria de tamanho e ficaria com sequências repetitivas. Então, ó, aqui ficaria o gene A. Aí vamos supor que eu corte essa parte aqui de uma cromátide, essa parte pode colar na outra cromátide. Aí a cromátide vai ficar com dois genes iguais, sequências repetitivas, tá? Aqui C e aqui o gene D. Quando um pedaço de DNA, quando um pedaço cromossômico apresenta genes repetitivos, isso é uma mutação, porque eu mudei o DNA agora, eu mudei a estrutura dele. A gente chama essa mutação de duplicação. Duplicação, certo? Então, deleção é quando perde uma parte do DNA, duplicação é quando eu vou duplicar, eu vou ter aquele gene repetitivo duas vezes no DNA. Eu posso repetir uma sequência inteira, tá? Eu poderia ter, por exemplo, A, B, C, B, C e D. Ok? Bom, outra mudança estrutural que pode acontecer é o que a gente chama de inversão. Vamos supor que o DNA quebre aqui, por exemplo. Se o DNA quebrar aqui, tá? Sem quebrar nessa parte do A, por exemplo,
Se ele quebra só aqui, eu tenho duas partes separadas, A e B, C e D. Só que na hora que eu quebrei, vou até usar o exemplo com a caneta, vou lá, quebrei, A e B, C e D. Na hora de colar de volta, o DNA pode girar e colar errado. Então, na hora que ele coloca errado, simplesmente eu posso ter o gene B aqui em cima e o A fica aqui para baixo. Aqui fica o gene C, aqui fica o gene D, tá? Então, olha só, eu quebrei aqui, inverti e colei. Agora, ao invés de ficar o gene ABCD, agora eu tenho o gene BACD. Esse tipo de mutação a gente chama de inversão. Na inversão, vai ter quebra de um pedaço cromossômico e na hora do encaixe eu vou encaixar ele de ponta cabeça. Eu inverti. Então, olha só, gente, os nomes são bem intuitivos, hein? Deleção, perdi um gene. Duplicação, dupliquei, copiei um gene a mais. Inversão, cortei o cromossomo e colei ele de ponta cabeça, tá? Então os nomes são bem intuitivos. E tem um aqui também, onde depois que eu corto um pedaço, por exemplo, que seria deletado daqui, esse pedaço pode colar num outro cromossomo. Por exemplo, vamos supor que você tem um cromossomo que tenha outros genes. Tem o gene E e tem o gene F, por exemplo. Tá? Aí vamos supor que parte desse gene eu vou perder, eu vou cortar esse cromossomo. De que maneira? Radiação, drogas, algum vírus, de alguma outra maneira aqui, tá? Eu corto esse cromossomo e esse cromossomo, esse pedaço cromossômico, ao invés de se ligar nele de volta, ele pode se encaixar em outro cromossomo. Ligando aqui, por exemplo, ó. Eu posso ter, por exemplo, cortar o gene A aqui e esse gene A vem parar em outro cromossomo. Ou seja, eu tenho agora um cromossomo com as informações E e F, os genes E e F, que já existiam, só que agora eu coloquei um gene novo, que era de outro cromossomo. A gente chama isso de translocação. Translocação é a transferência de um gene de um cromossomo ou de genes de um cromossomo para um outro cromossomo não homólogo, tá? É um cromossomo não homólogo, certo? Então, olha só, gente, as mutações cromossômicas estruturais são simplesmente rearranjos cromossômicos, tá? Onde partes de um cromossomo podem ser perdidas, a gente chama de deleção. Partes de um cromossomo podem ser copiadas duas vezes ou transferidas de um local para outro, a gente chama de duplicação, é o gene repetido no mesmo cromossomo. Pode ser uma inversão, quando eu corto ou quando vai ter uma ruptura do DNA e ele tenta colar de volta, cola de ponta cabeça, cola de maneira invertida, uma inversão. Ou quando parte de um cromossomo se cola em outro cromossomo não homólogo. Nós chamamos isso de translocação. Certo? Valeu!